Bom dia! Hoje, feriado da República, terça-feira, 15 de novembro. Seja bem-vindo à edição matinal de notícias da Canção Nova. Junto com nossos repórteres, veja a expectativa da viagem do Papa Francisco ao norte da Itália. Ele vai participar da festa de 90 anos de uma prima e visitar a cidade da qual seus pais partiram emigrando para a Argentina. Vemos agora a cidade de São Paulo, que amanheceu ensolarada e segue com sol entre nuvens neste feriado. Pode ter pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 27 graus. E no México, um projeto de lei que queria impedir símbolos religiosos em locais públicos. Diante da manifestação popular, o projeto não seguiu. Aqui no Brasil, neste Dia da República, tem exposição com fotos e vídeos pouco conhecidos que mostram a história do nosso país. E ainda entenda os desafios atuais da República. Tem ainda informações sobre o Congresso Eucarístico direto de Olinda. E se você sabia que hoje é o dia de Eu Amo Escrever? Direto de Londres, a Vanessa Andrade traz detalhes dessa data que inspira tantos escritores. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Por lá, dia de sol com algumas nuvens e não chove. A máxima chega aos 30 graus. No fim de semana, o Papa Francisco tem um encontro com seus familiares que moram na Itália. Ele vai à cidade de Asti, de onde seus pais partiram como migrantes para a Argentina. Vamos conferir os detalhes com a Jéssica Marçal do nosso site de notícias. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Adelita, e a todos. É isso mesmo, o Papa Francisco chega a Asti neste sábado, 19 de novembro, para visitar uma prima sua que fará aniversário. A programação desse dia não foi divulgada porque é uma visita privada aos familiares. Já no domingo, o Papa presidirá a missa na Catedral de Asti, na solenidade de Cristo Rei. Este será um momento em que Francisco poderá se reunir com a comunidade diocesana da qual seus pais partiram para emigrar para a Argentina. Antes da celebração, o tradicional giro de papamóvel pelas ruas da cidade para saudar os fiéis. A cidade de Asti tem pouco mais de 70 mil habitantes e uma pequena, mas calorosa comunidade brasileira que se mobilizou para o encontro com o Papa. E aqui na redação nós também vamos acompanhar tudo e trazer em detalhes para você no noticias.cançãonova.com. Volto com você, Adelita. Muito obrigada, Jéssica. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e pôs fim à monarquia. A data é uma oportunidade para refletir sobre o futuro do Brasil. Dentro dessa história toda de 5 séculos, ela é bastante recente, né? E a República, ela foi implantada, foi instaurada aqui no Brasil como uma ação de uma elite composta aí por fazendeiros e militares, sem participação popular alguma, né? Para se ter uma ideia, as pessoas foram tomar conhecimento da proclamação da República no dia seguinte, quando os jornais do Rio de Janeiro começaram a noticiar a proclamação da República. Então, a República no Brasil, ela foi quase que uma reação de alguns grupos contra o imperador, e o imperador, por sua vez, não desejando derramar sangue brasileiro, preferiu não usar da força da qual ele tinha direito, né? Ele preferiu abrir mão desse uso da força para manter o trono, e no dia 17 de novembro, 2 dias depois da proclamação da República, ele parte com toda a família para o exílio, né, na Europa, um governo republicano, que foi um governo alienígena, né, nesse sentido de que o povo não participou, o povo não desejou, e pelo menos nos primeiros anos da República, esse governo ele foi sendo estabelecido, pelo menos nos 2 primeiros mandatos do Marechal Deodoro e do Marechal Floriano, mediante uma imposição e um uso de força incomum, né, para o Brasil de então, mas foi isso que lançou, de certa forma, essas bases republicanas. Depois, os militares foram tirados do poder e começam os governos civis, com o presidente Prudente de Moraes, Campos Salles, que eram todos fazendeiros
E aí houve um certo período de paz em que a política brasileira foi se ajustando. E aqui em São Paulo, uma exposição mostra fotos do Brasil durante a Primeira República. A Aline Messi está lá e vai contar mais pra gente, né, Aline? Bom dia! Bom dia, Delita, e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Pois é, a gente está aqui na Avenida Paulista, que hoje está fechada para veículos, né? A exposição fica no Instituto Moreira Salles, acontece todas as terças a domingo até fevereiro de 2023. Tem entrada de graça e hoje, feriado, ela vai funcionar daqui a pouquinho, fica das 10 da manhã até às 8 horas da noite. Agora a gente vai conferir uma entrevista com uma das curadoras da exposição. Essa é uma exposição sobre a produção fotográfica no Brasil durante a Primeira República, né, no final do século XIX até 1930, com foco no desenvolvimento das principais cidades brasileiras à época. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Porto Alegre, Belo Horizonte, que foi fundada no final do século XIX. A gente queria pensar e olhar para a produção fotográfica que não foi mostrada na Semana de Arte Moderna de 22. E aí a gente viu que muita coisa interessante estava sendo feita, principalmente nessas cidades que estavam sofrendo grandes reformas urbanas durante esses primeiros anos do século XX, que a proclamação da República, o golpe da República foi proclamado só um ano depois da abolição da escravatura, e todas as contradições aí que a gente pode ver nessas cidades brasileiras, nesses processos de reforma urbana, são o assunto dessa exposição. A exposição tenta trazer, né, por meio de alguns conjuntos fotográficos menos conhecidos e quase sempre feitos por amadores, esse outro lado, né? A gente tentou se afastar de fato desses registros mais oficiais e trazer um pouco aí da pulsação da vida nas ruas dessas grandes cidades nesse momento. E a seguir, as principais notícias pelo mundo nesta terça-feira. A gente volta em 2 minutos. Veja aí como fica o tempo em Brasília, na capital federal. Dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Termômetros entre 19 e 26 graus. Olá, estamos de volta. A reunião dos líderes mundiais na cúpula do G20 é o destaque do noticiário internacional. O britânico The Guardian afirma que a Rússia se esforça para evitar isolamento do G20, enquanto China e Índia se distanciam. A Rússia tem lutado para evitar isolamento diplomático na cúpula do G20 em Bali, na Indonésia. Enquanto isso, seus aliados tradicionais, China e Índia, começaram a se distanciar da guerra na Ucrânia. Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, e Xi Jinping, presidente da China, expressaram sua preocupação com a guerra, mas sem romper com a defesa anterior a Moscou. A cúpula começou hoje, dia 15, e acontece na ilha indonésia de Bali e marca a primeira vez que os líderes do G20 se encontram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro. O espanhol El País destaca: após encontro com Xi Jinping, Biden diz acreditar que não é necessária outra Guerra Fria. Os dois líderes retomaram o diálogo sobre mudanças climáticas como um sinal de um esforço mais amplo para melhorar a tensa relação bilateral. O objetivo do encontro é impedir que a competição entre os dois países se transforme em um confronto brutal. Essa foi a primeira vez que os dois líderes se reuniram presencialmente desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. E está chegando o Natal, como é bom ver as decorações e, claro, os presépios. Mas olha só o que aconteceu no México. Um projeto de lei pretendia proibir símbolos religiosos em locais públicos. A população reagiu à medida que viola a Constituição. A Arquidiocese da Cidade do México recordou o poder jurídico à laicidade positiva, que defende a liberdade de manifestar a própria fé. A Luz Torres tem as informações. Bom dia, Lelita, e bom dia a todos.
A discussão do projeto foi adiada e pretendia proibir a instalação dos presépios de Natal em espaços públicos do México. De acordo com a discussão prevista para 9 de novembro, na primeira Câmara do Supremo Tribunal de Justiça da Nação, seria proibida a instalação de sinais que aludem a uma determinada convicção religiosa em espaços públicos. O projeto elaborado pelo ministro Juan Luis González Alcântara responde a uma liminar impetrada pela ONG Canam Direitos Humanos contra 3 municípios do estado de Yucatán, Mérida, Chocholá e Mocochá. A ONG mexicana protestou no tribunal pela colocação de objetos decorativos alusivos ao nascimento de Jesus Cristo nos meses de dezembro e janeiro em espaços públicos. O adiamento ocorreu 24 horas depois que organizações da sociedade civil entregaram mais de 40.000 assinaturas à Suprema Corte exigindo que a liberdade religiosa seja respeitada no México. Após o adiamento, o Supremo Tribunal de Justiça poderá reagendar a discussão e votar o projeto de sentença. Especialistas em defesa da liberdade religiosa alertaram que se o projeto de sentença for aprovado, a proibição pode afetar não apenas os enfeites de Natal, mas também expressões de devoção em espaços públicos, como a imagem da Virgem de Guadalupe. Em 9 de novembro, a Conferência dos Bispos do México manifestou mais uma vez sua rejeição ao projeto. Em mensagem vídeo, o secretário-geral da Conferência e Bispo de Cuernavaca, Dom Ramón Castro, recordou que a prática religiosa do povo, com diversas tradições e costumes, está impregnada de todo tipo de celebrações e expressões de enorme riqueza que deve ser respeitado e preservado. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E o Reino Unido celebra hoje o Dia Nacional do Eu Amo Escrever. Quem conta pra gente é a Vanessa Andrade. Bom dia, Delita, e todos que estão sintonizados nesse momento. A data foi criada em 2002 pelo autor inglês John Hyttle. Ele já tem publicado mais de 34 livros. O objetivo do dia é que as pessoas de todas as idades passem um tempo escrevendo, seja uma poesia, uma história ou até uma carta de amor. As possibilidades são infinitas. Para John, nós precisamos ser desafiados a escrever. Essa é apenas uma das muitas maneiras criativas de se expressar. E para muitas pessoas, esse será o dia de início de sua carreira de escritor. Aqui temos diversos escritores aclamados e que inspiram novas obras, mesmo após 400 anos, como é o caso de William Shakespeare. Uma das razões pelas quais Shakespeare é relevante para a sociedade até os dias de hoje é que a maioria das peças incluem temas atemporais, como amizade, amor e vingança. Ele é conhecido como um dos melhores escritores da língua inglesa e introduziu ideias inovadoras em romances. Ele até mudou a forma de como o mundo vê a poesia. Outra escritora atemporal é Jane Austen. Mesmo após 200 anos, ela está entre os melhores autores da história da literatura mundial. Seus livros têm uma prosa enxuta, enredos complexos e personagens intrigantes. Sua obra, Orgulho e Preconceito, já foi reproduzida em diversas vezes no cinema. E não podemos esquecer de Agatha Christie, considerada a rainha do crime. Suas obras de mistério policial são consideradas fáceis de ler. Ela é uma das autores preferidas de quem está aprendendo inglês. Christie também é a autora mais traduzida no mundo. Além de assimilar a língua inglesa por meio de seus livros, muita gente acaba aprendendo também sobre a cultura britânica em suas narrativas. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir tem a previsão do tempo e as informações sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Nós voltamos em 2 minutos. Mas antes, veja aí como está o tempo em Belo Horizonte. Por lá tem sol com algumas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 27 graus. CN Notícias, a edição da manhã está de volta e vamos agora à previsão do tempo. Será que o feriado da Proclamação da República vai ter cara de primavera?
Sol, calor e temporais de primavera marcam o feriado pelo Brasil. Não chove apenas nessa área do Nordeste entre o Maranhão e o interior do Pernambuco, e também no sul do país. Após a passagem de uma frente fria, o tempo abre e fica abafado. Termômetros chegam próximos dos 30 graus por lá. Tem alerta para temporais nessa grande área laranja entre o Sudeste e a região Norte. No Sudeste, as temperaturas variam entre 27 e 31 graus. São Paulo terá chuva passageira. Os maiores acumulados são esperados nas proximidades do sul de Minas Gerais. O estado de atenção vai para o interior mineiro, áreas de Serra do Rio e sul do Espírito Santo. As tempestades podem vir com raios, granizo e até ventania. O jornalismo Canção Nova segue acompanhando e levando até você a cobertura do 18º Congresso Eucarístico Nacional, na Arquidiocese de Olinda, em Recife. Hoje é dia de conhecer mais a respeito da vida de uma pessoa que está em processo de beatificação. O Nordeste é uma terra fecunda de santos. Nós estamos aqui no Centro de Convenções de Pernambuco, local onde recebe a 18ª edição do Congresso Eucarístico Nacional, justamente na parte das exposições, testemunhas de santidades, onde muitos santos desta região tão importante do Brasil e do mundo são apresentados para o povo de Deus. E uma das histórias que estão aqui retratadas é a de Dom Expedito, que foi bispo de Garanhuns, aqui em Pernambuco. Eu vou conversar agora com a irmã Ana. Irmã, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer conhecer mais sobre a história de Dom Expedito e também da história da Congregação das Senhoras. Como tem sido a recepção das pessoas ao conhecerem mais a história deste bispo tão importante para o Nordeste? Olá, tem sido uma recepção muito boa, encontramos muitas pessoas que já conheciam a história de Dom Expedito, outras tantas que ainda não conheciam ou ouviam só alguns casos, e nós tivemos a oportunidade de aprofundar para aqueles que já conheciam e de apresentar para aqueles que ainda não a conhecem. Então, Dom Expedito, como você disse, é o 5º bispo da Diocese de Garanhuns, fundador do nosso instituto, e toda a sua vida é marcada pela devoção à Nossa Senhora e pela vivência de muitas virtudes. Entre elas, podemos destacar a vivência do perdão. Dom Expedito foi capaz de perdoar a pessoa que o feriu, a pessoa que tirou sua vida. Dom Expedito entregou sua vida pela misericórdia, implorando a misericórdia de Deus para esta pessoa. Então, tudo isso é sinal de uma vida realmente de santidade desde o seu início até o cume de sua vida. E como que está a situação de momento do processo de beatificação e posteriormente também, ou de canonização, que é o que todo mundo espera, não é mesmo? Sim, estamos ansiosos à espera desse momento. O processo foi concluído a sua fase diocesana, ele é servo de Deus no momento, agora o processo está em Roma, estamos aguardando a nomeação de um postulador para seguir o processo em Roma, que esperamos aconteça em breve. Pedimos inclusive a todos que rezem para que tenhamos muito em breve Dom Expedito nos altares. É justamente o que eu ia falar para a senhora, é um processo complexo, mas a nossa oração é fundamental e é o que melhor nós podemos fazer neste momento, não é? Com certeza. Então, primeiro quem faz o santo é o povo é que demonstra quais são aquelas testemunhas que subirão aos altares. Então é muito importante que as pessoas rezem, que as pessoas conheçam. Para isso podem entrar em contato conosco, podem procurar o Instagram do Memorial Dom Expedito, que conta, que tem fatos para quem quiser se aprofundar mais nessa história. Perfeito. Irmã, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Foi uma honra conhecer um pouquinho da história de Dom Expedito. Lembrando que o Congresso Eucarístico Nacional acontece aqui no município de Olinda, na Arquidiocese de Olinda, em Recife, no Centro de Convenções. A exposição está aberta ao público, você pode participar, só chegar aqui e conferir e também se inspirar para ser mais santo no dia a dia. De Olinda, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. Muito obrigada, Emerson. E nós ficamos por aqui. Hoje encerramos com imagens de Maceió. Fique com Deus. Um ótimo feriado para você e sua família.